Você sabe o que é uma profissional organize e como ela pode ajudar a melhorar a sua vida? Hoje eu recebo duas empresárias incríveis que criaram a empresa De Cá Pra Lá Organização Inteligente. É a Adriana Góes e a Érica Eguchi. Então fica com a gente, porque o nosso programa hoje está incrível, recheado de dicas sensacionais para melhorar a organização não só da sua casa, mas da sua vida. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no nosso programa. Nós vamos bater um papo incrível sobre organização. Eu não sou muito organizada, né? Então acho que as dicas vão me ajudar demais. Com certeza. Primeiro eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho sobre como surgiu a ideia da empresa De Cá Pra Lá Organização Inteligente. Obrigada pelo convite, estamos felizes de estar aqui com você, participar do seu programa. E a empresa começou, na verdade, com um desejo nosso de fazer um trabalho que fosse diferente do que a gente estava acostumada a realizar antes, né? Eu sou fonoaudióloga de formação e a Adriana, ela trabalhava também na mesma empresa que eu trabalhava, nos conhecemos já há muitos anos. E depois da maternidade eu tive meu filho e aí eu comecei a repensar no que eu queria fazer. E aí eu dei um período de tempo, logo depois que ele nasceu, eu parei um tempo de trabalhar. E nós duas ficávamos sempre se encontrando no café, conversando, o que a gente queria fazer. E tinha uma amiga minha que trabalhava comigo e ela sempre falava: ai, você é tão organizada, gosta de pôr etiqueta em tudo. Você já conheceu a profissão de personal organizer? E eu nunca tinha ouvido falar. Que incrível! E aí eu resolvi pesquisar, fiz curso e a Adriana, nesses cafés, também se interessou pela profissão. E aí nós duas, ela, né, acabou me incentivando mais a colocar a mão na massa. Porque eu falava: vou fazer o curso, mas eu não sei se eu vou atuar ou não. E aí ela, junto, ela é mais animada do que eu, ela já ingressou e aí, desde esse dia a gente começou a trabalhar juntas e não paramos mais. Gente, que incrível! A empresa tem 7 anos, vocês comentaram? 7 anos. Muito bom. E eu acho que essa ideia, né, de negócios entre amigas, eu vejo aqui, por exemplo, no programa, né, tem muitas amigas minhas que contribuem de alguma forma. E eu acho que nós mulheres, a gente tem mais esse jogo de cintura para empreender. Eu penso que os homens, né, ainda hoje, a duras penas, nós conquistamos sim o nosso espaço, mas os homens ainda dominam muitas áreas. Mas eu acho que essa coisa do empreendedorismo é algo que é mais nosso, assim, sabe? E a maternidade, como você falou, é algo que eu acho que pesa muito pra gente nessa decisão de carreira. Você quer sim ser mãe, estar mais tempo com seu filho e quer a sua independência financeira. E infelizmente a maioria dos trabalhos convencionais você não consegue equilibrar essas duas áreas, né? A gente, felizmente, a gente consegue um meio termo, uma vez que a nossa agenda somos nós, quem organizamos e colocamos de acordo com a necessidade. Então a gente queria fazer alguma coisa junto, desde que não sacrificasse o outro lado, que seria a família, os filhos. A gente queria estar presente, porém tá fazendo alguma coisa que a gente gostasse muito. Então, o útil, o agradável, sem falar na amizade, né? Sim. Que a gente acabou... A gente conseguiu unir a nossa amizade pessoal agora profissional. Também a gente percebe que as crianças crescem, Exato. Né? E a gente não consegue, no momento a gente precisa dar mais atenção para eles, só que depois de alguns anos essa atenção vai diminuindo. Exato. Gradativamente, progressivamente, e a gente tem que retomar a nossa vida, né? Exato. E em um momento a gente pode parar por conta disso, porque a gente começa a sentir uma necessidade
possibilidade Sim. de nos realizarmos profissionalmente. Exato. Então foi ótimo, porque a gente consegue fazer isso de forma gradual e progressiva. Gente, que delícia. Agora explica aqui para nossa audiência o que exatamente faz um personal organizer, porque a gente vê que tem uma confusão danada aí, tem gente que confunde, é porque vai decorar minha casa, vai... Explica pra gente qual é o trabalho de vocês mesmo. O personal organizer, não existem áreas, né? Tá. Mas especificamente a organização mesmo, seja ela digital, seja ela do ambiente, escritório. Existem algumas personal organizers que trabalham na parte de funeral mesmo, quando alguém desencarna, e aí eles assumem a parte que muitas vezes é dolorida para a família. Eu e a Érica, nós atuamos especificamente na organização de ambientes mesmo, seja residencial ou escritório, mas normalmente home office, mas principalmente nos dias de hoje, porque o pessoal está dentro de casa, né? E também mudança. Então, a gente acaba fazendo muita mudança, porque nós fazemos todo o gerenciamento da mudança em si, do processo anterior, a mudança e a organização pós a mudança. E independente de mudança ou não, a organização residencial, né? Então, quando a pessoa normalmente percebe que ela precisa, em algum momento, passar por um processo de mudança. Sim. E é muito engraçado isso. Quando a gente começa, quando a pessoa nos contrata, normalmente ela já está passando por outros processos de mudança e a organização residencial acaba sendo um link, uma consequência, uma Sim. extensão. Isso. Muito interessante. Então, existem N processos, né? Então, às vezes, até uma separação, ou um casamento, ou a pessoa resolveu que ela precisa fazer mudanças na vida e está passando por processos de mudança em geral, e a organização entra, porque a organização dentro do ambiente que você vive, ela traz fluência, ela traz bem-estar, ela traz economia. Então, tudo isso engloba e leva para frente, né, com esse processo da mudança em si. Mas eu e a Érica especificamente trabalhamos com mudança e organização de residências. Gente, é um sonho, né? Porque eu fiquei pensando aqui nas minhas mudanças que eu já fiz na vida, a gente acaba, né? E, meu Deus, como é estressante, né? A gente ganha os cabelos brancos nesse processo, né? O meu marido, ele sempre fala, a gente vai mudar, a gente leva a roupa do corpo, né? Aquela coisa de você sair de um lugar mobiliado, vai para um lugar mobiliado. Mas, gente, ainda assim, quando você pensa na roupa, em todas as coisas ali da cozinha, utensílios e tudo mais, eu lembro que a última vez eu falei, mas, gente, era só a roupa, mas assim... Não é. Não é. E eu lembro que foi um mês, em média, pra gente conseguir organizar, colocar tudo no lugar. E demanda tempo. E outra, eu acho que tem técnica também. Às vezes, eu tenho a sensação na minha casa que falta espaço para as coisas. Eu olho e falo, meu Deus, cara, eu digo... Mas eu acho que é a técnica, a forma de arrumar, né? E aquilo que você falou, né? Que as pessoas acabam confundindo a nossa profissão com as outras. Isso. E é importante a gente lembrar que, assim, o personal organizer, ele não vai arrumar o seu armário, ele não vai arrumar o seu espaço. A gente utiliza de algumas técnicas para organizar. Porque o arrumar é diferente de organizar. Então, muitas vezes tem gente que fala, nossa, mas você vai contratar uma pessoa, mas a tal pessoa poderia fazer, qualquer um poderia fazer. Mas não é. Então, a gente sempre vai pensar no ritmo de vida que cada pessoa tem, nas necessidades de cada um. E na hora que a gente mexe no armário, a gente vai pensar tudo isso. O que é principal para aquele cliente, né? O que é prioridade? Então a gente vai colocar no armário dele o que é prioridade para exatamente maximizar o aproveitamento do espaço que cada um tem. Hoje a maioria das pessoas moram em apartamento. Os apartamentos cada vez mais são menores. E aí a pessoa vem muitas vezes com um armário enorme tentando colocar numa caixinha. Sim.
Sim. E aí a gente tem que tentar exatamente criar uma lógica e facilitar a vida para aproveitar melhor o espaço de cada um. Não só em espaço, mas também evitando que a gente danifique os itens que as pessoas têm. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, corre lá, porque nós compartilhamos todos os dias dicas incríveis que vão ajudar a melhorar o seu dia a dia. Olá, estamos passando por um momento extremamente desafiador que é a pandemia. E o medo vem tomando conta da vida de muitas pessoas. A notícia é que tá tudo bem você sentir medo, afinal de contas é um fator de proteção. E essa emoção ela é muito bem-vinda sim na nossa vida. O que você precisa se preocupar é se esse medo está te paralisando, se as suas funções, o seu dia a dia está sendo comprometido. Aí precisa ligar o sinal de alerta para entender o que de fato está acontecendo. Então, o primeiro ponto é você se perguntar: medo, quem é você? Afinal de contas, por que você está na minha vida? Por que eu estou sentindo você em excesso? Tá? Quando você identificar qual é esse medo e o porquê ele está fazendo parte da sua vida, fica muito mais fácil você ressignificar esse comportamento. Eu costumo falar que a ansiedade ela é medo diluído. Então é o medo do presente, é o medo do futuro, é o medo do desconhecido. E nós estamos em um momento completamente desconhecido, porque a gente não sabe como lidar, a gente não tem habilidades para isso. Agora, uma coisa que eu falo dentro da minha casa para minha família, para os meus amigos e para os meus pacientes na clínica, é que nós precisamos sim nos preocupar com o que está acontecendo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar das pessoas que a gente ama, porém o vírus faz parte da nossa vida e não nós fazemos parte da vida de um vírus. Então cuide-se, cuide das pessoas que você ama, faça o possível para você ficar em segurança e levar essa segurança, mas continue a sua vida, o seu movimento. Eu preciso mudar, Rosângela, de repente um comportamento, eu preciso mudar o local do meu trabalho, eu preciso começar a fazer as coisas em casa, eu preciso andar menos de transporte público, eu preciso lavar minhas mãos mais vezes. Então são coisas que estão sob o seu domínio, mas os fatores externos, esses não estão sob o nosso domínio e a gente não pode paralisar em função de coisas que fogem, né, da nossa mão. Então fica esse convite para você, e se você não conseguir fazer isso sozinho, não tem problema, busque um profissional que vai te ajudar e te orientar para que você possa passar por esse processo com saúde e equilíbrio. Olá, eu sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal Mulheres em Flow, falando sobre direito das mulheres, direito de família e sucessões. Essa semana eu vou falar um pouco sobre uma situação fática que aconteceu comigo. Eu vou militar, né? Como diriam aí as nossas companheiras. Eu vou militar em cima de uma questão que aconteceu comigo. Eu, advogada, feminista, engajada e que trabalho com essas questões, fui vítima de assédio. E já tinha sido vítima de assédio em outras circunstâncias. E antes, né, eu sofri essas questões de uma forma muito séria no ambiente de trabalho, com algumas pessoas, e foi um dos motivos que me fez também trabalhar com essas questões, né? Porque se eu, uma mulher que tem esse empoderamento, que tem esse conhecimento jurídico, né? Porque a minha diferença com as outras mulheres é só essa. Eu tenho conhecimento jurídico, eu tenho uma formação para identificar que houve crime e poder me utilizar da justiça, e mesmo assim eu sou vítima. Então, o quanto é importante falar isso para as outras mulheres? Para as mulheres que se sentem fragilizadas, para as mulheres que se sentem desprezadas, para as mulheres que se sentem desqualificadas.
menosprezadas na sua dor de ser assediada, de ser estuprada, de ser abusada, de sofrer violência doméstica, de sofrer violência política, de sofrer violência psicológica por parte do parceiro. E quanto isso é uma coisa que todo dia acontece na nossa vida de mulher, nossos medos, né, nossas inseguranças. O que eu acho importante a gente falar agora? É que o assédio sexual é qualquer comentário de cunho sexual que não tenha permissão da vítima e que deixe a vítima em situação constrangedora. E isso e não impede a pessoa falar, eu não quis dizer, eu não falei. O que aconteceu comigo? A pessoa, além de ter me assediado, ele fez, numa tentativa de pedir desculpas, ele imputou a culpa a mim, porque eu estava numa videoconferência, eu fui assediada por uma videoconferência, num trabalho que eu estava fazendo, porque eu estava com um decote. Eu não estava nem com decote, eu não considero que aquilo seja um decote, mas mesmo que fosse, ele não tinha direito de ter feito nenhum comentário de tom sexual ou vexatório, e ele caracterizou o assédio sexual. Quando eu fui falar, na hora que ele me respondeu, ele ainda pedir desculpas foi imputando a culpa ao meu decote. E que era só um elogio. E que se eu não quisesse ser elogiada, então que eu não usasse aquilo. E que se eu devia discutir aquilo com meu marido. Não importando o meu estado civil, se eu sou casada, solteira, divorciada, eu sou mulher e tenho que ser respeitada. Então eu tô aqui, nesse ambiente que eu tenho, para militar mesmo e falar que a gente tem que punir esses caras, esses machistas, esses misóginos. É só falando e realmente indo para cima deles que a gente vai conseguir mudar essa situação de tantas mulheres que são demitidas no ambiente, porque são assediadas no ambiente de trabalho, porque não querem se relacionar com chefes, que o cara toca, que o cara põe a mão na perna, que o cara agarra, que tenta estuprar e a gente tem que ficar quieta. Não, a gente não vai mais ficar quieta. É isso. Semana que vem tem mais. Obrigada por me ouvirem e por serem parte desse meu desabafo. Beijos. Ai, gente, que demais. Tem os cabides ideais. Vocês precisam mostrar isso pra gente? Tem os cabides ideais. Olha lá. Eu já não sei, pra mim é tudo cabide. Olha lá, tá vendo? A gente precisa. O armário, ele é também específico para cada tipo de peça. Então, prateleiras são melhores para determinadas peças, gavetas, cabideiros. Então, essa otimização também a gente faz na hora que a gente vê o que a pessoa tem no guarda-roupa dela e que a gente precisa aproveitar. A gente está falando de armário, sim, né? Mas sim. Isso entraria até para outras coisas. E aí o personal organizer acabou crescendo muito nessa última década, principalmente aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos já tem um histórico um pouco maior lá fora. Sim. E assim, eles estão atingindo várias áreas. A Adriana acabou comentando o que nós fazemos, mas eles também trabalham com idosos, né? Tem personal organizer especializado em idosos, em bebês, na hora que a gente recebe bebê. Então, arrumar a roupinha de bebê, isso a gente acaba fazendo. Fazemos também. Tem personal organizer que só organiza todos os documentos digitais, foto, documentos, como tornar tudo muito mais organizado no seu ambiente virtual, né? Dentro do computador. Gente, eu preciso de uma dessa. Tem personal organizer para coleções, a gente também já trabalhou com coleções. Tem personal organizer que trata só com as mudanças, que a Adriana falou, com treinamento de empregados domésticos. E tem personal organizer que trabalha com produtividade. Então hoje tem pessoas super famosas que só trabalham com produtividade, dão cursos de produtividade e são personal organizer. Que interessante. A gente estava conversando agora há pouco aqui também nos bastidores e dentro desse processo que vocês fazem, a pessoa ela aprende também. De repente, se você tem uma secretária do lar e tudo mais, vocês ensinam ali como fazer essa organização. Sim, normalmente quando a gente procura saber quem vai ser a pessoa que fica responsável para manter a organização, porque a partir do nosso trabalho a gente não espera que a pessoa nos chame para cada mês ir lá e organizar o mesmo ambiente. Então, o interessante é que após a organização alguém fique responsável pela manutenção. E normalmente são as funcionárias, né, da casa. Então, finalizando o processo, a gente treina
esse funcionário, a funcionária, para manter a organização. Então, desde as dobras, como guardar, que forma vai acomodar, para que essa pessoa possa dar continuidade no processo. E não, nós não limpamos, nós não passamos, isso é uma outra coisa. Função, né, de que aí no caso entram já para as funcionárias, e não decoramos. Não decoramos, nós somente organizamos. Claro que na organização a gente também pensa no estético, né? Sim, claro. Sim. Na hora que a gente organiza, a gente tenta fazer um paralelo com o estético, mas não é o nosso foco decorar. Acaba tudo ficando lindo. Sim, claro. Por conta do processo de organização, mas não decoramos ambiente. E também nem somos coach de imagem, né? Que pega o guarda-roupa personal stylist, decide se aquela roupa vai ficar boa pra pessoa ou não. Isso também a gente não... Também isso vocês não fazem. Mas falando agora todo esse processo de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Como foi para vocês? As pessoas buscaram mais esse tipo de serviço ou não? Sim, acho que pelo fato das pessoas estarem mais presentes, né, dentro da residência, trabalhando em casa, começaram a perceber essa necessidade de não dá, preciso organizar mais a minha casa, não dá, não estou conseguindo viver nessa bagunça, muitas vezes até por conta das próprias funcionárias estarem afastadas. Então, eu acho que conhecendo mais o ambiente, a casa, né, no dia a dia, porque muitas vezes as pessoas trabalham fora e ficam mais fora do que dentro de casa e não tem tempo para observar muitas coisas, né? Então, assim, a casa deixou de ser funcional para muitas pessoas. Então, começaram, assim, a procura foi muito grande pelo nosso trabalho por conta disso, porque as pessoas perceberam que precisavam ter uma casa muito mais funcional do que aquele momento, porque não estava dando mais certo, uma vez estava todo mundo, né, ainda está todo mundo dentro de casa. Então, trabalhamos bastante, a gente pode dizer aí de julho do ano passado para cá, e inclusive não só a organização, muitos processos de mudança. Sim. Porque as casas também ficaram pequenas, porque são filhos estudando em casa, os pais trabalhando em casa, então muitos perceberam a necessidade de ter, por exemplo, um escritório. E aí, na minha casa eu não tenho, preciso me mudar, e aí a procura, inclusive, por imóveis maiores, para ter um espaço exatamente para criar um home office para aqueles que não tinham, né? Ou até espaços menores, né? Para algumas pessoas precisam também mudar para espaços menores. E aí como fazer, né, com que tudo que tinha no outro espaço maior caber num espaço menor. Sim. Né? Também tivemos clientes que precisavam de áreas de lazer. Porque os filhos moravam num apartamento pequenininho e não tinha área de lazer. Então eles mudaram para uma casa. Então foram várias mudanças mesmo. E acho que muitas requisições nossas também aconteceram por conta das mudanças, né? O mercado imobiliário acabou aquecendo bastante, principalmente a parte de aluguéis. Sim. Meninas, então, muito interessante, muito legal. A gente precisa fazer isso lá em casa, né? Produção, vocês precisam aí também, porque já... Vamos lá, vai ser realizar pra todo mundo. Não é? Prazer enorme, gente, lógico. Que demais, porque eu acho que precisa mesmo. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida. E a organização, eu tenho essa sensação, aquele dia, né, depois com essa história toda de pandemia, a gente acabou substituindo a funcionária que era fixa todos os dias, hoje por alguns dias da semana. E o dia que ela vai limpar em casa, por exemplo, eu faço a festa, eu falo, ai meu Deus, que delícia que tá essa casa, né? E aí você vê que muda o seu humor. Então eu acho que a gente buscar, de fato, fazer da nossa casa o nosso templo, né? Exatamente. E eu acho que a casa nada mais é do que o reflexo do dono. Sim. Né? Sim. Então, às vezes a gente não tá muito legal, a gente vê que vai deixando as coisinhas ali. Amanhã eu lavo a loucinha, não arrumei a caminha hoje. E aí você vai percebendo o quanto isso compromete a nossa energia e o nosso bem-estar. Exatamente. Mas aí eu lembrei de uma coisa que você falou, eu acabei não querendo te interromper, mas eu vou, assim, mostrar que aliviar a sua culpa falando que você é desorganizada, né? Mas não é isso, virginiana, né? Desorganizada, né?
Porque assim, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de como começar esse processo. Boa, né? Sensacional. Não é o fato dela ser ou não desorganizada ou bagunceira, como a gente acaba falando, né? Muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar. Falta conhecimento. Então, até isso é bacana quando nós trabalhamos em dupla, porque muitas vezes nós enxergamos de forma diferente a organização. Sim. Então, acaba que nós nos complementamos. Então, ela vê uma coisa, eu vejo diferente, e aí que é super rico na hora que a gente organiza. Então, imagina para uma pessoa que nunca fez um curso, que não está trabalhando com isso, é muito difícil. Além disso, ele também é desgastante, porque você tem que parar um dia da sua vida, ou 2, 3 dias, para fazer aquilo. Fazer muitas vezes picado não rende. Não rende. Você começa ali, pronto, você tem foco para outras coisas. E pensando assim, que a mulher hoje tem tantos papéis, né, na vida. Exato. Como é que ela vai parar para isso? Então, muitas vezes as pessoas que nos chamam não são as bagunceiras, as desorganizadas, né? Porque muitas vezes essas ainda nem tiveram esse insight, né? Sim. De que são. São as pessoas que precisam. Então, são aquelas mulheres que trabalham muito e que não têm tempo para perder com isso. E sabem que tem uma profissional que pode ir lá fazer por ela em um tempo muito mais rápido do que ela. Exato. Né? E enxergar de uma forma diferente. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, corre lá, porque nós compartilhamos todos os dias dicas incríveis que vão ajudar a melhorar o seu dia a dia. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Michele Fernandes, do quadro Explicando Direito, e hoje eu vou passar algumas dicas para vocês sobre canais de reclamação que todo consumidor pode se utilizar para reivindicar os seus direitos. Vamos lá? Nós temos diversos canais de reclamações, desde canais que sejam administrativos até judiciais. Isso é muito importante porque cada vez mais nós nos utilizamos de acessos digitais para fazer compras, compras físicas, né? Quando você vai em alguma loja, apesar dessa pandemia que ainda nós estamos vivendo e você ainda não tem essa possibilidade, não está tendo essa possibilidade. Então nós temos diversos canais. Como canais administrativos, que eu diria que são feitos por empresas, né, organizações não governamentais que utilizam-se, né, dessas ajudas da sociedade para poder passar para os seus clientes, para que os consumidores tenham a chance de reclamar sobre ações que não gostaram, sobre serviços que não foram bem prestados, produtos que foram entregues de forma errada, né? Então nós temos esses canais. Um deles é o Reclame Aqui, que é muito significativo, muito útil hoje em dia. As pessoas se utilizam demais e é uma ferramenta assim que tem ajudado muito, até evitado às vezes demandas, né, ações na justiça que são mais demoradas e onerosas, mas que também são uma saída muito interessante. Nós temos também os PROCONs, que são organizações ligadas ao governo estadual. Em todos os estados vocês vão ter um PROCON, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, na Paraíba, no Amazonas, no Acre, em todos os estados. E são canais de reclamação também, em que você consegue formalizar uma reclamação de um produto ou serviço que você não ficou satisfeito, que houve algum defeito, algum vício, e que ele vai passar essa reclamação para o fornecedor desse produto ou serviço. Temos também as agências reguladoras, por exemplo, nós temos aqui os provedores de telefonia, nós temos os provedores de energia elétrica, né? Então você tem agências reguladoras, os de transporte aéreo também, porque nós temos muita reclamação, né? Então você pode fazer reclamações na ANAC, você pode fazer reclamações na Anatel, né? E eles vão administrativamente também entrar em contato com o fornecedor desse serviço e esse fornecedor precisa responder e resolver o problema administrativamente. Ele vai dar um prazo de até 60 dias, dependendo da situação e da demanda, de 30 a 60 dias. E aí o próprio fornecedor vai precisar resolver. Caso não haja resolução administrativamente, o PROCON emite um documento. Esse documento ele tem
fé pública e acaba servindo como um título executivo em que você pode acionar na justiça, executar essa demanda, se ela for favorável ao consumidor, diretamente nesses órgãos, ou no juizado especial civil, dependendo do valor da demanda e da complexidade, ou na justiça comum. Bom, gente, era isso. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e na próxima estamos aqui com outras dicas. Tchau, tchau! E quanto tempo leva esse processo da organização? Depende muito do tamanho do ambiente? Como é que funciona? Depende de vários itens, assim, desde o tamanho não do ambiente em si, mas, por exemplo, de um armário, de um escritório e a quantidade, principalmente, de coisas. Porque às vezes eu tenho um armário enorme, mas eu nem tenho tantos itens assim. Então o processo é muito mais rápido, porque a gente não precisa ficar pensando o que a gente vai fazer para aquilo tudo entrar naquele espaço que nem é tão grande, mas tem bastante itens e tal. Então muitas vezes a gente tem um espaço grande com poucos itens. Então o processo é muito mais rápido. Certo. E quando é inverso, aí é o mais demorado. Quando você tem muita coisa para um espaço menor. Porque aí é onde a gente vai ter que pensar muito de forma bem elaborada para que a organização não vire uma bagunça no futuro. Então tem que ser pensado em todos os detalhes para que as pessoas possam manter naquele espaço. Então o tempo é muito relativo, cada projeto é um projeto, porque depende de N questões, então de espaço, de quantidade, do tempo que nós teremos disponível para trabalhar dentro, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu preciso que vocês fiquem até as 3, porque depois das 3 horas, por exemplo, eu não consigo mais manter vocês aqui. Certo. Então depende de um monte de coisas. Se é só organização, se é uma mudança, porque a mudança entra a questão de tirar tudo das caixas para depois organizar. Só a organização, a gente tira tudo dos armários para depois organizar, mas acaba sendo um processo mais rápido, às vezes, do que a mudança que você tem que desembalar e tal. Tem que procurar as coisas de determinado cômodo, que nem sempre está ali separadinho, né? Como foi identificado, como foi feita a mudança, pode ser. Mas assim, dificilmente é um dia, tá? Tá. Dificilmente. Só quando são realmente, por exemplo, quarto de bebê, que costuma ser peças menores, tem menos coisas, é mais rápido. Meninas, eu adorei as dicas, tenho certeza que vocês contribuíram muito aí para as nossas mulheres em flow. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, né? Eu acho que a gente ia adorar ter um quadro aqui, né, gente? Acho que a gente pode até abrir votação já para quadro de dicas de organização, acho que seria fantástico. E eu espero vocês aqui de volta, voltem quando quiser, pra gente trocar mais insights. Vamos marcar umas organizações, que aí a gente grava também. Tem um quadro aqui no nosso programa que chama Mulheres em Flow Visita. Então a gente acompanha processos, mostra lugares legais, culturais de São Paulo, a gente vai visitar empresas, enfim, tudo que tiver aí convidar, a gente está indo lá fazer a cobertura. Então a gente pode combinar alguma coisa para mostrar isso na prática, né, para as pessoas verem como de fato funciona. Será um prazer, a gente agradece de coração o convite, uma delícia estar aqui com vocês, esse bate-papo gostoso, e é só chamar, a gente volta. Muito obrigada pelo convite, agradecemos, estamos felizes pelo convite e os contatos ela disponibilizou para vocês. Joia, a gente vai colocar os contatos aqui embaixo, coloca também no link, os links para que vocês possam acessar, conhecer um pouco mais do trabalho aí das meninas. Então, gente, gratidão e até a próxima. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, eu te espero na próxima semana, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow. Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, corre lá, porque nós compartilhamos todos os dias dicas incríveis que vão ajudar a melhorar o seu dia a dia.